Primeiro que sim, o esporte ainda é muito fechado à mulher e quando dá abertura dá também muito mais instabilidade, porque qualquer comentário que te desagradar ou que não for o ideal, você vai ter episódios de machismo, sim. E aí, galera que acompanha o Torcedores, eu sou a Alana Ambrosio, comentarista de basquete dos canais de ESPN, e esse é o meu Em Off. Engraçado porque, apesar de eu vir de uma família de jornalistas, o jornalismo surgiu, na minha perspectiva, tarde. Eu decidi que eu queria fazer direito com uns 12, 13 anos e eu falava, eu quero fazer direito, eu quero ser advogada. Por quê? Porque eu vi os meus pais enlouquecidos, dando plantão, trabalhando muito. Às vezes tinha dia que eu mal os via e eu pensava, nossa, isso aqui não vai dar certo. Então eles me influenciaram quase que negativamente, assim, de tanto que eu via que era puxado, que era um negócio que precisava de muita dedicação, precisava abrir mão de algumas coisas, né? Alguns momentos, e todo mundo que passa ou faz jornalismo e vive o dia a dia de redação entende como que é. Que você vive momentos muito legais, únicos, e que as pessoas veem como uma profissão talvez dos sonhos, porque te coloque perto de ídolos, de estrelas, principalmente porque a gente trabalha com o esporte, né, que tem muito essa vertente, até que me deu um estalo, e aí eu falei, quer saber? Isso é pra mim sim, é isso que eu quero fazer, eu adoro ler, eu adoro escrever as premissas do jornalismo e gosto de esporte. Acho que posso fazer coisas que toquem, eu quero fazer isso para minha vida. E no fim das contas foi uma decisão meio que de última hora e aqui estou. Eu comecei na área lá em 2012, foi por um estágio e eu trabalhei em TV. Comecei a trabalhar na Record e eu ainda como estagiária fui colocada numa função diferente, que foi trabalhar como produtora do JR News, que é o jornal da Record News, que era e é comandado pelo Heródoto Barbeiro. Fiquei lá de 2012 até 2013, até o fim de 2013, quando eu me formei. E em 2014 comecei a fazer uns freelas, não tinha nada fixo. E no fim das contas surgiu uma vaga para trabalhar com esporte para a Copa do Mundo em 2014 na Rádio CBN. Acabei sendo contratada para fazer então esse freela, era um período de 2 meses. No finalzinho desse tempo de experiência, surgiu uma possibilidade de ser efetivada para trainee, mas no jornalismo. E aí na rádio, como trainee, eu comecei a de fato atuar como repórter, porque o cargo era trainee, mas eu comecei a trabalhar como repórter. Fiquei lá por 5 anos, até que em 2017, enquanto eu estava na rádio, a ESPN precisava de uma mulher para comentar a NFL, né, futebol americano, e outra para comentar a NBA. Então eu fui participar de um ESPN League, super nervosa, extremamente nervosa, para falar de NBA, e aí eles até que gostaram do que eu falei, me chamaram mais algumas vezes como convidada, até que uns 6 meses depois chegou a proposta, chegou o convite para eu ficar fixa como comentarista, participar dos programas. E aí eu levei durante 2 anos a rádio junto da ESPN. Primeiro que sim, o esporte ainda é muito fechado à mulher, e quando dá abertura dá também muito mais instabilidade, porque qualquer comentário que te desagradar ou que não for o ideal, você vai ter episódios de machismo, sim, e isso existe na sociedade, ainda mais numa atmosfera que por muitos anos foi considerada masculina. Tem também a questão do basquete no país do futebol. Mas o mais legal é ver essa evolução, desde 2009, 2010, quando eu comecei a acompanhar mesmo o basquete, para agora, 2020, tem meninas que são podcasters, tem meninas que fazem textos, e eu acho que cada vez mais a gente vai ter abertura, não só para mulheres, mas para outros esportes. Ser jornalista e falar sobre esporte é sempre procurar trazer 1 zilhão de informações, extra quadra também, para que você consiga falar de forma mais clara possível para o público o que está sendo passado. Absolutamente todos os dias, se você ligar a TV, vai ter basquete. Tem basquete até na TV aberta, o que não acontecia desde a década de 90. As últimas finais da NBA bateram recorde de transmissão, de audiência, né? Então acho que as pessoas estão entrando mais em contato, até por causa da internet. Tem muito conteúdo legal sendo produzido. Então, com a expansão da NBA aqui, causa e consequência. As transmissões aumentam, o público também acaba aumentando, então é muito legal. Acho que isso acaba sim abrindo portas, não só
para que mulheres também consigam falar mais, porque a produção de conteúdo acaba ficando universal, globalizada, como você tem uma possibilidade de ter mais programas, mais conteúdo sendo produzido para outros esportes que não só o futebol. Ai, foi muito legal ir para a China. Viver o Mundial, respirar o Mundial, falar com todos aqueles jogadores, ver todos os jogadores, foi um trabalho intenso, porque eu fui sozinha, eu fui cobrir pela ESPN, mas eu fui sozinha, então eu saía todo dia com 8 quilos nas costas, era tripé, era o meu próprio celular, mas tinha todo um equipamento, tinha os microfones, os cabos todos que tinha que levar, então 8 quilos, um tripézão e vamos. E foi muito legal, porque poder acompanhar de perto a seleção é incrível. E você poder acompanhar a seleção e outras seleções e jogadores que você está acostumado a ver na NBA, a forma como eles treinam, foi algo único, assim. Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse entrevistar o Greg Popovich, que ele fosse responder não só uma, mas 3 perguntas minhas e ainda tirar sarro da minha cara. O Greg Popovich é um dos técnicos mais longevos da história da NBA, um dos melhores, maiores, ganhou 5 títulos com o San Antonio Spurs, e ele é conhecido por ser um tanto quanto rabugentinho, é aquele cara que você ama, mas é meio rabugentinho. E eu fiz uma pergunta super extensa para ele num dia de jogo, depois de Brasil e Estados Unidos, e ele falou assim para mim: eu vou tentar responder a sua pergunta de uma forma tão extensa quanto ela foi feita. Tipo, meio irritado comigo. E aí, assim, consegui falar com vários caras, Joe Harris, Kemba Walker, Donovan Mitchell, o Nikola Vucevic, que é de Montenegro e estava também no grupo, no chaveamento do Brasil. Cara, foi tudo surreal. E ter o contato com os nossos jogadores, os nossos atletas, os atletas da seleção, foi algo que com certeza deu uma bagagem muito interessante, porque é muito diferente você ver os caras em quadra e você saber quem é quem fora. Foi realmente incrível, e ainda de quebra conhecer a China, que é um lugar à parte. Foi muito legal. Eu lembro disso com muito carinho, sempre vou lembrar. O principal desafio da minha carreira está sendo apresentar o Sport Center. Acho que ano a ano a gente sempre vai se colocando desafios, se colocando barreiras a serem quebradas. E aí primeiro foi a minha transição de rádio para TV, depois foi isso de falar só de esporte, depois foi aliar o esporte com o jornalismo, e agora é engraçado, porque eu tô te falando todo esse tempo que falar de basquete no país do futebol é uma coisa difícil, diferente, uma experiência não tão usual. E aí, de repente, no Sport Center eu me vejo tendo que fazer o quê? Falar muito, muito, muito de futebol. E é muito doido, porque ao mesmo tempo que é uma coisa nova para mim, o futebol sempre esteve presente na minha vida. E na vida, sei lá, de muitos brasileiros, né? Sempre minha família tem um time de coração, torce ferrenhamente para esse time. Então, TV sempre teve ligada, radinho sempre ligado. É uma coisa que sempre fez parte da minha vida, mas eu não achei que eu fosse levar para frente de trabalhar com isso. E aí agora, depois de fazer todo o movimento inverso, né, de me especializar num outro esporte, eu me vejo voltando, digamos assim, essas raízes e tendo que falar muito sobre futebol, que foi uma coisa que, por causa de horários conflitantes e tal, eu tive que fazer uma escolha. Acompanhar muito basquete ou continuar acompanhando futebol e assistindo série, fazendo as outras coisas. E por causa do meu trabalho, a escolha acabava sendo o basquete. Então, não só por essa questão de ser uma reviravolta no assunto principal que eu estava falando durante esses últimos 2, 3 anos, mas também porque é um programa de muita visibilidade, um programa de rede, é um programa que fala de todos os clubes do Brasil e são 3 horas ao vivo. Então, uma coisa que eu nunca fiz, estou ainda com certeza aprendendo a fazer, não acho que tá bom como poderia ser, mas acho que um passo de cada vez, aprendendo primeiro a lidar com o ponto, né, que o produtor falando no seu ouvido o que você tem que chamar, tendo que elaborar isso na sua cabeça, colocar na discussão os temas pertinentes, né, para os clubes na época, na hora. Então está sendo um baita desafio. Se você quiser seguir o jornalismo esportivo por um caminho ou por um esporte não tão usual, você com certeza tem que buscar informação de absolutamente todos os lugares possíveis, porque o conteúdo que é produzido não é
exclusivo, não é único, não vem só de uma fonte. Então, quanto mais você entender daquele esporte com a visão de todos os lugares possíveis, de todos os países possíveis, porque a análise que é feita na Europa sobre a NBA é muito diferente da análise que é feita nos Estados Unidos sobre a NBA e também na América Latina. Aqui no Brasil tem formas muito distintas. Então, você procurar se informar, ler absolutamente tudo que você puder e, se você conseguir, produzir conteúdo sobre isso. Então, se você criar o seu blog ou se você tiver um espaço que você consiga falar sobre isso, ou até grupos que você queira debater isso, acho que trocar experiências é o fundamental para você conseguir fazer um trabalho e seguir esse tipo de caminho. Porque quanto mais você ouve, entende, interage com quem está vendo aquilo, porque às vezes você está vendo um jogo e outra pessoa percebe uma outra coisa legal e tem essa troca de experiências, quanto mais você acompanhar, mais você vai estar por dentro e você vai conseguir lembrar do que aconteceu e ter essa propriedade para falar. Então, leia, se informe, busque informação de lugares que você não necessariamente sempre buscou e faça o seu, produza seu tipo de conteúdo, ainda que seja isso, sua rede social com 100 seguidores, só falando sobre o que você gosta e mostrando que você gosta e por que você gosta, as portas vão se abrir quando você se esforça para participar desse mundo.